Pessoal, boa tarde. Fazendo uma recapitulação do que a gente estava trabalhando na aula passada, a gente tinha visto os seguintes pontos. Nós tínhamos visto o conceito de controle de funcionalidade como uma forma de você aferir, medir, verificar se as leis estão compatíveis com a Constituição. Vimos também os pressupostos para a gente poder falar em controle de funcionalidade, que seriam a Constituição escrita e rígida para garantir sua supremacia, e a existência da jurisdição funcional, ou seja, órgãos, tribunais, meios para se acionar para se fazer o controle. Vimos os tipos de inconstitucionalidade. Ainda na aula passada nós falamos aí mais ou menos de uns 10 tipos de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade formal, material, total, parcial, por ação ou por omissão. Inconstitucionalidade originária e inconstitucionalidade superveniente, que o Supremo não aceita a superveniente. Inconstitucionalidade direta e reflexa, o Supremo não aceita a reflexa. Ou oblíqua, né? Vimos também inconstitucionalidade por arrastamento, que é uma espécie meio nova, ou consequencial. E vimos ainda a inconstitucionalidade chapada ou flagrante, né? Bem notória. E por fim não, ainda fechamos depois os tipos de controle, a classificação dos controles de constitucionalidade. Aí nós falamos que o controle pode ser classificado, dependendo do órgão que faz o controle, em controle jurisdicional ou controle político. O jurisdicional é feito pelos órgãos jurisdicionais, o controle político feito pelos órgãos políticos, certo? Os não jurisdicionais. Legislativo e executivo podem fazer também o controle de constitucionalidade. Depois nós falamos do controle preventivo e repressivo, ou seja, quanto ao momento que o controle é realizado, preventivo ou repressivo, que visa o preventivo evitar que a lei venha a ser criado inconstitucionalmente, enquanto o repressivo ele tem o escopo, né, de tirar as leis inconstitucionais, as normas inconstitucionais do ordenamento jurídico. Vimos também o controle judicial, podendo ser feito no caso concreto ou em abstrato. Então, controle concreto e controle abstrato. O concreto também é chamado de incidental, de indireto, prejudicial, de mérito. Nós vimos alguns outros nomes para ele. Enquanto o controle abstrato ele também é chamado de direto, principal, em tese. E vimos que esses mesmos controles normalmente se relacionam quanto ao número de órgãos que fazem o controle. Controle difuso, quando é realizado por qualquer juiz ou tribunal, e o controle concentrado, quando há um órgão próprio, especial, para fazer o controle, que seriam as cortes constitucionais. E agora sim, por fim, a gente começou na aula passada, e a gente vai terminar nessa, que nos ajuda, uma evolução histórica do controle de constitucionalidade, passando por diversos institutos, tentando sempre, apesar da evolução histórica, trabalhar com os institutos atuais, ou seja, como é que eles estão hoje no ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Então nós vimos que antes, né, seria eu acho o tópico 5.1 que a gente falou, pré-8803, o caso Mercury versus Madison, existia um controle político realizado pelos próprios órgãos legislativos. Vimos isso, é só recapitulando. Aí vimos que a doutrina era a supremacia do parlamento, o próprio legislativo, o executivo é que faria o controle de constitucionalidade. Isso foi adotado no Brasil até, vou colocar aqui BR para representar o Brasil, até 1889, quando a gente fez a proclamação da República e a Constituição Federativa. Vimos também o caso Mercury versus Madison, um
primeiro controle judicial em 1803, instaurado nos Estados Unidos, com a característica de ser um controle difuso, de ser feito em concreto, ou seja, naquele caso em análise. A decisão tipicamente tem valor apenas entre as partes ou interpartes, porém, vimos que nos Estados Unidos existe a chamada força judicial dos precedentes, a força vinculante dos casos anteriores, que fazem com que os juízes e tribunais das cortes inferiores acabem por seguir a decisão que já tenha sido dada pela Corte Suprema norte-americana. Então, lá nos Estados Unidos, apesar de ser interpartes, o caso ganharia uma eficácia contra todos, um efeito vinculante automático por causa da tradição americana. Vimos que esse controle foi abordado, apresentado no Brasil a primeira vez na Constituição de 1891. A Constituição Federal de 1891 trouxe o controle judicial difuso para o Brasil. Também vimos a evolução desse controle no caso, então, Constituição Brasileira, acho que foi o segundo tópico que a gente falou, o terceiro tópico, bate aí, Constituição de 1891. A gente já foi para o caso Mercury versus Paul, para o caso do controle abstrato, né? Beleza, então vimos a questão da Áustria, em 1920, o chamado controle concentrado, que é só uma recapitulação rápida para a gente pegar o gancho, realizado em abstrato, onde a decisão, por sua própria natureza, agora pela própria forma como seria feito o controle, a decisão já chegaria a produzir efeitos para todos seriam automaticamente atingidos pela decisão, porque você teria um único órgão para fazer o controle de uma vez só para todo mundo. Então esse controle em abstrato, em tese, resolveria o problema para todo mundo. E o último ponto que a gente abordou ainda na aula passada, agora sim, foi a Constituição Federal de 1934, certo? Que trouxe o controle difuso, que já tinha sido instaurado na Constituição de 1891, mas que trouxe modificação importante, que foi o papel do Senado Federal e a reserva de plenário, dois pontos muito relevantes abordados na aula passada. A reserva de plenário, que está prevista no artigo 97, artigo 97 da Constituição Federal atual, ele estabelece duas necessidades: de que primeiro o controle seja feito pelo plenário ou órgão equivalente, que a gente viu a questão dos órgãos especiais, os tribunais muito grandes, e também estabelece a necessidade da observância de um quórum especial, o quórum de maioria absoluta. Quanto à questão da reserva de plenário em si, a gente viu que ela acaba, por consequência, afastar a possibilidade dos órgãos fracionários de fazerem controle de constitucionalidade, ainda que no caso concreto. Os órgãos fracionários devem se abster de julgar a questão constitucional e remeter ao plenário. Aí a gente viu aquele incidente, né, da cisão de competência no plano horizontal, ou seja, o órgão fracionário para o julgamento remete para o plenário julga a questão e o órgão fracionário vai julgar o caso concreto. E terminamos falando do papel do Senado e suas 1 milhão de características, né? Em que o Senado Federal pode, não é obrigatório, fazer a extensão dos efeitos, né, da decisão do Supremo para todos. Seria o meio criado aqui no Brasil para a gente ter o chamado controle, o efeito erga omnes no controle difuso. Então esse foi os pontos que a gente abordou até então na aula passada. Dúvida? Professor, eu tenho sim. Em relação às características que o senhor estava falando na Você, por favor, do Senado. Isso, em relação à suspensão. Tá. O Senado pode suspender a lei, nunca suspender a decisão do Supremo, tá? Suspender a lei que foi declarada inconstitucional na decisão do Supremo. Suspender equivale, na prática, a revogar, porque vai tirar a lei do mundo jurídico de qualquer forma, porque ela vai parar de produzir efeitos. Porém, a gente coloca na prova se falar revogar falso por duas questões. Primeiro, porque o Senado não pode revogar aquilo que não foi ele que fez.
Eu não estou revogando algo que é meu, que eu fiz e eu posso desfazer, não. Eu estou apenas suspendendo aquilo que o Supremo declarou inconstitucional. E vimos também que a suspensão pelo Senado Federal, em regra, produz eficácia dali para frente. E que haveria uma possibilidade, um decreto lá da administração pública que aplicaria a decisão do Supremo retroativamente. Mas suspender significa isso, paralisar os efeitos. A lei que estava produzindo efeitos para todo mundo, menos para quem foi julgado, porque no caso concreto já se resolveu o problema, agora não vai produzir efeitos para mais ninguém. Então a suspensão do Senado tipicamente atua naquilo que a gente chama de denomina de efeito pessoal. O efeito pessoal da decisão do Supremo entre as partes. Após a suspensão pelo Senado Federal, o efeito é erga omnes. Então quando a gente diz que o Senado vai suspender, ele vai dar esse papel, essa eficácia erga omnes. É muito parecido, eu estava confundindo com a revogação mesmo. Mas não pode falar revogação e na prova quando cai revogação sempre falso, ok? O Senado revoga normas que ele mesmo fez. Então o Senado pode revogar uma resolução dele. Mas o Senado não revogaria uma lei municipal que foi declarada inconstitucional pelo Supremo, nem uma lei estadual. O Senado só suspende. Certo? Mais?